Eu cumprimento a todos os presentes, aos componentes da mesa, na pessoa do professor Marçal. Eu peço desculpas para falar de pé, porque o meu relógio biológico, acho que depois dos 50 anos, as pernas avisam, né, que já deu 20, 25 minutos, fica uma sinalização muito rápida e direta. Mas o tema que me cabe, talvez um questionamento de uma lei que tem os seus méritos, tem as suas qualidades, não é? Mas que, como tudo nessa vida, merece alguns reparos, sobretudo quando ela se depara com situações concretas, não é? Com casos concretos, e no caso mineiro, talvez essa situação fique pronunciada, fique muito marcada. Vejam bem, o artigo 22 da Constituição, o artigo 21 e 22 garantem uma centralidade da União no tratamento das ferrovias que ultrapassam, não é, as fronteiras do Estado, mas o importante talvez seja o artigo 174, quando ele diz que o papel do Estado, não é, no ambiente econômico, é de agente normativo e regulador, cabendo-lhe as funções de fiscalização. Isso deixa gizado um poder-dever de fiscalização da União, não é? Esse poder-dever marcado de se garantir a prestação de um serviço adequado e, sobretudo, de zelar pelo desenvolvimento econômico, sendo que desenvolvimento econômico perpassa toda a Constituição, desde o preâmbulo do artigo 3º, então não haveria como ser afastado. Esse arcabouço constitucional brasileiro marca o que a gente pode chamar de dever reforçado de licitar no que diz respeito a concessões e permissões. Vejam que o artigo 37.21 da Constituição, ele marca, não é, o princípio da competitividade e a regra de licitação. A regra de licitação que obriga sempre a listar, salvo exceções legais, e o princípio da competitividade que determina que sempre deve ser garantida uma igualdade de oportunidades e também o mandamento de economicidade para que se garanta a melhor proposta possível. Mas vejamos que nos termos da Constituição, o 37 deve ser visto quando se diz respeito a concessões e permissões de serviço público, deve ser analisado em conjunto com o artigo 175, sobretudo com o caput do artigo 175, que determina que a licitação de concessões e permissões deve sempre ser precedida de licitação. Esse sempre ser precedida de licitação nos coloca o que nós chamamos de um dever reforçado de licitar, que é muito natural. Se nós imaginarmos que o serviço público a priori deveria ser prestado pelo órgão estatal, na medida em que se admite a delegação, pelo menos a princípio deveria ser prestado pelo serviço público direto, pelo órgão estatal, na medida que se admite a delegação e que o Estado se torna regulador, não é? Em especial na prestação de serviços públicos, há um dever reforçado de licitar. Não é à toa que a Constituição trouxe a expressão sempre. O Constituinte, o legislador, não joga palavras ao léu, ao vento. Elas não estão ali por acaso, não é? Esse dever reforçado de licitar, não é? Ele pode trazer o entendimento de que há uma impossibilidade marcada de se dispensar legalmente o procedimento licitatório, o que nos colocaria, não é, numa dificuldade. Ou seja, salvo se previsto na Constituição, não haveria a possibilidade de se fazer uma dispensa de licitar. No que diz respeito às prorrogações, eu não vejo o menor problema, na medida que o próprio 175 fala em prorrogações. Se a própria Constituição, e isso será também densificado posteriormente na lei, em que
nesse caso também seria de secundária relevância estar densificado ou não na lei. Mas se a própria Constituição menciona no parágrafo único prorrogações, há de se imaginar que a própria Constituição admite que se façam prorrogações. Então, é um dever reforçado listar, mas se admite prorrogações. Quanto a isso, não temos a menor dúvida. Entretanto, na medida em que a regra maior é licitar e o princípio competitivo é marcado de forma reforçada na Constituição, temos que qualquer exceção ou qualquer possibilidade de dispensa de licitação há de ser, por uma razão lógica, hermenêutica, evidente, ser interpretada restritivamente, estritamente, mais próxima do sentido literal. Senão, você está transformando exceção em regra. Não se admite, em situações excepcionais, quando vem marcado o princípio maior, não é, que se faça uma interpretação extensiva, muito menos que se ultrapasse a possibilidade de sentido da letra. Né? Prorrogações, então, há de ser interpretado estritamente, restritivamente. Isso pode nos colocar em dúvida até no que diz respeito a prorrogações antecipadas. Não é? Se prorrogações antecipadas, se prorrogações devem ser interpretado estritamente, há de se colocar em dúvida. Embora tenho eu a dúvida se a prorrogação antecipada estaria restringindo, ou estaria ampliando o que seria prorrogação. Mas quanto à interpretação restritiva, quanto a isso, creio eu, qualquer critério hermenêutico nos atira a essa conclusão. Não é? Bem, o que não há de se ter é dúvida de quando ocorre ou não prorrogação. Essa hipótese estaria afastada completamente, não é? A 8987 deu o conceito de serviço público adequado, prévia licitação, prorrogação, trouxe todo esse arcabouço. E, na realidade concreta, onde nós nos deparamos com a aplicação dessa lei? O Programa Nacional de Desestatização, esse programa ele vem com um viés neoliberal. Não é? Eu tenho dúvidas até se o artigo 173 ele conduz a isso, ou seja, se ele é densificado pela Lei 8031 da era Collor, que cria o Programa Nacional de Desestatização ou não. Mas essa discussão, creio eu, já é uma discussão ultrapassada. O certo é que eu vou trabalhar com a Rede Ferroviária Federal e com a Ferrovia Mineira, não é? A Vitória Minas, como exemplo. O tempo inteiro eu vou usar isso também. É a que está próxima da realidade mineira e a que vem causando um frisson em Minas Gerais, né? Eu não preciso dizer os desastres que aconteceram em Minas Gerais e como anda a sensibilidade do mineiro quando qualquer coisa atinente a isso aparece. Há de se ver qualquer um que tente relacionar com uma Assembleia Legislativa em questões dessa natureza, né, ou com qualquer parlamentar mineiro. Bom, enfim, a rede ferroviária foi incluída no Programa Nacional de Desestatização em 1992, não é? A Lei 9074, ela faz uma autorização interessante, que ela autoriza o leilão de privatização da Companhia Vale do Rio Doce e também traz a concessão do serviço público de transporte ferroviário por 30 anos. Portanto, apenas, não é, em 2026 caberia dizermos acerca de prorrogação, a princípio, pelo menos a princípio, não é? Pois bem, no caso da Agência Nacional de Transportes, a Lei 10.233 determina que a ela cabe regular, supervisionar, fiscalizar, aplicar sanções. Como eu havia dito, ela tem o poder-dever de garantir a prestação do serviço público e, sobretudo,
não é? Como densificado na lei de concessões, garantir a expansão e melhoria da qualidade, tudo isso vinculado a essa melhoria de qualidade à indução do desenvolvimento, que, como eu disse, é princípio fulcral e basilar da Constituição, previsto desde o artigo 3º como objetivo fundamental até o preâmbulo da Constituição. No caso da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que, como eu disse, é um exemplo muito firme, não é? Ela é escoadouro de minério de uma empresa que usa essa via quase que exclusivamente para escoar sua produção, não é? Com um detalhe, a mineração é substancial para Minas Gerais e o minério se exaure. Na medida que o minério se exaure, a questão expansão e melhoria de qualidade, indução e desenvolvimento grita, porque há necessidade de se criar atividade substitutiva. Então, essa melhoria da estrada é fundamental para se garantir a atividade substitutiva, não é? E Minas é um estado central, não tem portos. Nesse compasso, a ferrovia assume uma importância cabal para o Estado, não é? E é o grande escoador para os portos. Uma questão é fundamental e isso fica marcado como uma postura até adotada sempre pela Procuradoria Mineira, pela Advocacia Geral do Estado, que existe um poder-dever da União que, se descumprido, atrai de forma incontornável uma responsabilidade para a própria União, como a responsável pela fiscalização do cumprimento desses contratos. A prorrogação antecipada, não é? Para garantir o investimento de 16 bilhões, que são o que a gente tem de notícia, foi feita a MP 752, depois convertida na Lei 13.448, que, como eu disse, tem os seus méritos, ela traz indiscutivelmente uma série de evoluções, não é? Essa prorrogação prevista no artigo 175, eu já havia dito, entendo ser possível e faço, mais uma vez, a marca de que ela deve ser interpretada estritamente. No caso da Estrada de Ferro Vitória-Minas, a cláusula 3ª do contrato, ela traz a possibilidade de prorrogação e das condições, ou seja, a manifestação 60 meses antes, e diz, o contrato diz, não é? Não pode ser reincidente em condenação administrativa ou judicial por abuso de poder econômico e deve ter atingido e mantido a prestação de serviço adequado. Posto, claro, prestação de serviço adequado, que já é definida na Lei de Concessões e Permissões. Bom, a Lei 13.448 traz a possibilidade de prorrogação antecipada e diz de que haja possibilidade em contrato, ou seja, atrai, chama o contrato. Não tenha sido prorrogado antes, a vigência de 50% e 90% já apontada, não é? E que a concessionária se comprometa a fazer investimentos adicionais. Talvez aqui um ponto grave. Em malha própria ou naquelas de interesse da administração. Ou seja, o investimento cruzado numa transação autorizada por lei em cláusula geral complexa. Uma transação que traz outros pontos fora daquele diretamente envolvido. Uma transação claramente complexa. Só por ser transação complexa já pediria, por sua vez, uma interpretação restritiva, mais uma vez. Não é? E um estudo de vantajosidade. Isso deu ensejo a uma série de questionamentos. Não é? A ADI 5684 da Ferrofrente, que caiu por questão de legitimidade ativa. A 5991 da Procuradoria-Geral da República, que está correndo, a CP do Espírito Santo e tudo. No caso mineiro, na ocasião, o advogado-geral do Estado, a determinação foi de que entrássemos como amicus curiae. Ainda não nos manifestamos pesadamente. Ainda não. Bom, no caso das ferrovias. Olha, o caso das ferrovias eu vou me arriscar a dizer, até por haver percorrido a Estrada de Ferro Vitória-Minas, junto com alguns deputados, alguns
mineiros, não é? Temos um caos, um estado caótico no sistema ferroviário, absolutamente caótico. Ele foi absolutamente abandonado. Veja bem, tem trechos abandonados, temos encargos bilionários não cumpridos, procedimentos administrativos sancionatórios, baixo desempenho operacional. Acusa-se, em Minas Gerais, uma omissão dos órgãos de fiscalização da União no que diz respeito, sobretudo, à Estrada de Ferro Vitória-Minas, que, mais uma vez eu digo, é tocar no nervo do mineiro, em especial, em um momento como esse por que passa Minas Gerais. Não preciso, mais uma vez, dizer os acidentes ou o que já se viveu em Minas Gerais nesses últimos tempos. No que diz respeito, de novo, à Estrada de Ferro Vitória-Minas, um parecer SEI da Secretaria de Promoção de Produtividade e Advocacia do Ministério da Fazenda, ele mostra que, na realidade, nós temos, dentro da própria União, questionamento dos estudos feitos. Em primeiro lugar, contrário o parecer à renovação antecipada, recomendando licitação, pelo menos no primeiro posicionamento. Com relação às despesas de manutenção e conservação, o que se pôde detectar que elas são contadas 66% dos gastos, não é? Com manutenção e conservação de ativos, sobretudo de material rodante, que é, como eu disse, ela é usada única e exclusivamente, quase, para transportar minério. É contado como investimento para se atestar o cumprimento das questões. Cálculo de tarifa com inconsistência e a análise de vantajosidade considerou investimentos fora dela, quando a análise de vantajosidade deveria fazer uma comparação para fins de prorrogação antecipada, considerando ter licitação ou prorrogar antecipadamente ali. É claro, desconsiderando investimento cruzado. Bom, isso foi apontado pela Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias de Minas Gerais, como eu disse, um tema efervescente, as audiências públicas também. Temos outros casos, não é? A Ferrovia América Latina tem um passivo de 1 bi, a integração Oeste-Leste foi no próprio TCU considerada como congestão temerária. Ou seja, temos um estado de lesão generalizada. Mesmo assim, não é? A empresa que opera a Estrada de Ferro Vitória-Minas solicitou a renovação antecipada e, curiosamente, para construir a contrapartida dessa transação complexa, é construir 377 quilômetros, investir 2,62 bi na FICO, na Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Não, veja bem, temos uma estrada em pedaços, destruída, arruinada, e a proposta é investir no Mato Grosso. Quando a grande acusação é de que há um desinvestimento, sobretudo da mineração em Minas Gerais, também, né? O que ficam os mineiros? Buraco? Bom, com relação aos requisitos, a inconstitucionalidade dos requisitos minorados. A lei, que eu disse, tem os seus méritos, mas ela reduz o período de apuração da adequação para a prestação em 5 anos, e o contrato previa o cumprimento, obviamente, previa que se tivesse mantido um serviço adequado por todo esse tempo, ou que no momento estivesse prestando. Né? Mas ela fala metas de produção e segurança numa avaliação de 5 anos, 3 anos ou meta de segurança por 4 anos. Uma baita flexibilização para que se cumpra os requisitos. Não é? A prorrogação, como eu disse, que é uma exceção diante do dever reforçado de licitar, então, ela acaba se transformando em regra. E tanto é assim que a lei favorece o enquadramento e não restringe as possibilidades. Pois bem, o que nós temos, a meu ver, é uma fraude ao procedimento licitatório. E as razões são muito claras. Potenciais licitantes do novo trecho não podem
competir. Quem competiu lá atrás, se soubesse que talvez estaria explorando outro estado, talvez ele tivesse participado. E no que diz respeito à anistia, não é? Que, na verdade, as multas também são usadas em investimento cruzado. Ou seja, há uma espécie de anistia para quem descumpriu a prestação de serviço adequado. E veja bem, não é um perdão de punição. A prorrogação antecipada funcionaria como um prêmio, porque ela está dentro da possibilidade da União, de quem cumpriu adequadamente o serviço. Não é? Ou seja, não se trata de dupla punição, por exemplo, não pode participar, porque isso está dentro da esfera discricionária. Há um prêmio para quem lesou. Essa figura a gente pode chamar de fraude à Constituição. E eu explico. A fraude à Constituição é quando você se apoia numa lei para fraudar a aplicação de outra, dada por finalidade diversa. É uma questão técnica prevista no Código de Processo Civil, né? É uma infração oblíqua, é uma volta que se dá na lei, amplamente já reconhecida pelo Supremo em diversas circunstâncias, como no caso de prefeito municipal reeleito que concorre em outro município, como no caso de ministro, não é, que é indicado para poder afastar, para poder correr o processo no Supremo. Nesse sentido, o investimento cruzado, que esse flagrantemente é inconstitucional, porque sequer se pode chamar de prorrogação, na medida que é um novo objeto, não é? Ele ultrapassa completamente essa questão de ser uma prorrogação na hora que você pega um outro objeto que não tem nada a ver com o objeto anterior. Há, nesse sentido, o que a gente chama de fraude ao dever constitucional reforçado de licitar, na medida em que você se apoia na possibilidade de prorrogação para afastar o dever de licitação. Você usa a possibilidade de prorrogação com o sentido de criar novos investimentos em outro objeto. A meu ver, trata-se de uma flagrante fraude à Constituição, que, como eu disse, virou, desde que o Atienza publicou o Ilícitos Atípicos, e ele vem sendo citado reiteradamente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, virou uma matéria, a meu ver, muito clara, muito marcada, não é? Poderíamos dizer também que existe uma ofensa a vários outros princípios constitucionais, e leis ofendem princípios constitucionais, sobretudo razoabilidade e moralidade, e até só para concluir, eu vejo, tem uma lei mineira que despertou uma discussão muito interessante. A lei mineira falava assim, é possível nomear 2 parentes, né? E aí se questionou se ela ofendia ou não a moralidade. E foi-se arguído se uma lei ou a sua administração deve obedecer à moralidade. O resultado parece que foi muito claro. Senhores, muito obrigado pela atenção.